Salve, salve, meu povo! Brasileirão já tem bola rolando nesse final de semana e o Palmeiras e o Botafogo estreiam no Campeonato Brasileiro neste domingão. Bola rolando no Allianz Parque a partir das 16 horas. Como é que chegam as equipes que, principalmente nesse último recorte, né, do futebol nacional e internacional também, porque também se enfrentaram, né, na última Libertadores, melhor para o Botafogo, que eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores passada. Botafogo que se sagrou campeão, né, da edição da Libertadores, e o Palmeiras, né? Palmeiras que chegou na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, conseguindo até ultrapassar, né, o Botafogo na tabela. Teve aquele confronto direto dentro de casa, Botafogo acabou vencendo, Palmeiras tropeçou nas próprias pernas e acabou perdendo o título, que foi muito bem construído e desenhado também pela equipe do Botafogo. Mas o Palmeiras, né, fez frente, foi até as últimas rodadas com chance, né, gigante também de título do Campeonato Brasileiro de 2024. Como é que pintam as equipes para essa partida de estreia dentro do Campeonato Brasileiro de 2025? Quer saber? Fica aqui junto com a gente para você acompanhar esse vídeo, esse conteúdo. Já deixa o seu joinha que eu prometo para você que a gente vai entregar uma análise bacana. Coloca aqui também no nosso chat, né, no nosso comentário, quem você acha que é favorito para essa partida de domingo. Palmeiras jogando dentro de casa diante da sua torcida. Palmeiras que novamente buscou entregar dentro do Campeonato Paulista, né? Chegou à final, perdida agora nesse meio de semana, né? Quinta-feira, para a equipe do Corinthians, a final, mas que vem com grandes expectativas de também focar nessa temporada do Brasileirão de 2025. E o Botafogo que estendeu um pouco mais pela participação no Intercontinental, não conseguiu ir à frente, não conseguiu chegar à final contra o Real Madrid, parou no Pachuca, mas estendeu um pouco mais ali o seu período de trabalho, voltou depois, teve troca de comando técnico, foram 55 dias de indefinição para a apresentação oficial do nome do Renato Paiva, né, no comando do Botafogo. Botafogo que perdeu algumas das suas peças mais importantes do título, né, dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Perdeu o Almada, perdeu também o Luiz Henrique. O Palmeiras também se desfez, mas se desfez ali de peças que já não estavam mais na base de titularidade, apesar de terem uma história dentro do Palmeiras, o Rony, o Zé Rafael, o Dudu em toda essa polêmica. Palmeiras negociou bastante, né, nessa primeira janela do ano, trouxe Facundo Torres, trouxe Emiliano Martínez, trouxe Vitor Roque, e aí, o que é que essas duas equipes prometem, né, para essa partida de estreia? Já vou tacar aqui na nossa tela a provável escalação de Palmeiras e Botafogo para essa partida de estreia dentro do Campeonato Brasileiro. Lembrando para vocês acompanham aqui junto com a gente as emoções da partida, bola rolando às 16 horas e, obviamente, se a bola vai rolar às 16 horas, a gente entra em campo às 2 horas da tarde, trazendo muita informação para vocês. Provável espelhamento da equipe do Abel, tá? O Everton no gol, Mike na lateral direita, lembrando para vocês que o Marcos Rocha, que vinha sendo, né, o principal nome ali na lateral direita, né? Acho que teve mais jogos como titular nessa temporada de 2025 que o Mike. Ele tá no departamento médico, né? Então a gente tem o Mike pintando novamente nessa lateral direita para a estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Murilo e Micael fazendo novamente a dupla de zaga, né, para essa partida. Piquerez na lateral esquerda, fechando o setor defensivo.
Aníbal Moreno e Emiliano Martínez nesse meio de campo mais recuado, Rafael Veiga no meio de campo mais adiantado, mais centralizado, com o Estevão pela ponta direita e o Facundo Torres pela ponta esquerda e o Vitor Roque mais adiantado, referência ofensiva nessa equipe do Palmeiras. É o desenho que você acompanhou contra a equipe do Corinthians na final do Campeonato Paulista. A gente teve o Richard Rios iniciando também no banco de reservas. A gente acreditou que tinha sido uma questão de tempo, realmente, né? Porque o Richard Rios estava com a seleção colombiana, fretou o avião e o avião acabou sendo atingido por um raio, teve que parar em Manaus, teve que fazer troca de aeronave, então não conseguiu treinar com a equipe do Palmeiras, mas para esse confronto contra o Botafogo, novamente o Abel faz um espelhamento sem o Richard Rios, que vinha sendo titular nesse meio de campo da equipe do Palmeiras. Então, repetindo para vocês, provavelmente o Everton no gol, Mike na lateral direita, Murilo e Micael fazendo dupla de zaga, Piquerez na lateral esquerda, Aníbal Moreno e Emiliano Martínez, meio de campo mais recuado, Estevão pela ponta direita, Facundo Torres pela ponta esquerda, Rafael Veiga mais centralizado e Vitor Roque mais à frente, essa referência ofensiva na equipe do Verdão. Um espelhamento de um 4-2-3-1. Mesmo espelhamento da equipe do Botafogo. Botafogo que decepcionou, né, nesse começo de temporada de 2025. Fechou legal, fechou com o título de Libertadores, fechou com o título do Campeonato Brasileiro no intervalo de uma semana, acabou sendo eliminado precocemente no Intercontinental contra a equipe do Pachuca, inclusive num passeio, né, do Pachuca em cima do Botafogo. Mas o Botafogo novamente não conseguiu avançar no Campeonato Carioca para as finais. Tem um tempo aí parado, né, fazendo todo um trabalho de bastidor, né, de preparação para essa estreia do Campeonato Brasileiro. Fez também amistoso e provavelmente vai ser esse time que vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. John no gol, Vitinho na lateral direita, Bastos e Barbosa, né, Alexander Barbosa fazendo dupla de zaga, o Teles na lateral esquerda, meio de campo mais recuado, o Marlon Freitas e o Gregory. Mais à frente a gente tem o Arthur pela ponta direita, o Rodrigues pela ponta esquerda, Savarino mais centralizado como esse meia armador e o Igor Jesus mais à frente centralizado, né, tentando abarcar ali toda aquela criação, né, do Botafogo para essa partida contra o Palmeiras fora de casa. E aí, o que é que você espera? O duelo vem sendo intenso, né? Dentro e fora de campo, seja Brasileirão, seja Libertadores, essa história mais recente de enfrentamento entre Palmeiras e Botafogo, né, tem aquela pimenta, aquela disputa intensa, tanto dentro de campo como por declarações fora de campo também, inclusive pelos seus representantes máximos, né, o Textor e a Leila. Mas, polêmicas à parte, esse tempero deve novamente se apresentar dentro dessa partida de estreia no Campeonato Brasileiro de 2025. O Botafogo terminou como líder do Campeonato Brasileiro passado, conquistou o título e o Palmeiras ficou ali na cola, né? Até matematicamente chegou com chances no finalzinho da temporada, mas acabou tropeçando e acabou perdendo o título do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que, assim como o Botafogo no meio do ano, vai ter também o Super Mundial, tá focado em novamente voltar a vencer, voltar a conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Deixa o seu joinha se você já gostou dessa primeira informação, dessa primeira análise tática de como podem pintar as prováveis escalações do Abel Ferreira e do Renato Paiva, novo comandante do Botafogo. Coloca aqui no nosso chat se você acredita que tem favorito para a partida de hoje, se vai dar Palmeiras, se vai dar Botafogo. De hoje não, né? Partida de domingo. Se vai dar Palmeiras, se vai dar Botafogo ou se vai dar empate pra gente interagir. Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações pra você lembrar que futebol nacional e internacional é aqui com a gente no Na Rede. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. Cheiro grande no coração de cada um de vocês e bora que o Brasileirão tá só começando!